Virar a câmera para lá. Vou virar depois. Pode começar a falar, depois eu ouvir. Bom, então, pessoal, a gente vai dar início, então, à palestra do Gabriel Melo, né? Eu até esqueci que eu estou sem o celular, mas... deixa eu ir. E Gabriel Melo, né? Ele foi até me orientar de TCC, né, Gabriel? O primeiro que eu tive aqui, né? Se não me engano. Foi, acho que foi o primeiro mesmo. Bacana, né? O trabalho Faz tempo, né? Faz tempo. Muito tempo. É 2014, 15, por aí. E o Gabriel vai falar sobre, né, um tema aqui que é da engenharia, a ciência de dados, né? Um bate-papo sobre carreira. Né? Eu acho que, na verdade, é uma boa quantidade de alunos que foram para essa área de computação, né? Eu acho muito interessante, tanto para um quanto para outro, né? Para engenharia mecatrônica, quanto para computação, né? O tema, né? Gabriel, fica à vontade, tá? A Júlia vai guiar um pouco também da palestra, caso. Cadê a Júlia? Deve cantar. Se ela quiser, você vai querer ficar com o microfone depois, Júlia? Mas ele tem apresentação também, né, no caso. E pode ficar à vontade, a gente vai liberar depois para uma rodada de perguntas, viu? E a gente fica muito feliz desde então da sua participação presente. Pode ficar à vontade. Beleza. Olha o Adriano aí. Tem a galera das antigas aí. Vamos embora. Chamou o Adriano de antigo, hein? Chamou o Adriano de antigo, olha lá. Vai. Olha lá, Eu ali, também. ó. Quem Ó, tá ali? antigo ali, Olha o outro ali, ó. Esse aí também, esse aí é mais antigo que o Adriano, esse aí. Ô, Gabriel, você não me conhece, não, né? Que eu tenho cabelo branco aqui, mas eu sou novinho. Não. Acho que você não tava aí na minha época, não. O Evandro tava aí até antes de mim. O Evandro quase fundou. Foi um dos fundadores aí. Eu consigo compartilhar já? Consigo, né? Consegue. Ah, beleza. Deixa eu... Vocês estão conseguindo ver já minha tela? Então, né? Sim. Apresentação? Beleza, vamos lá. Deixa eu só colocar de um jeito aqui que eu consigo ver vocês também. Vamos embora. Bom, galera, começar aqui hoje. Sou Gabriel, né? Estou na engenharia tem um tempinho já, né? Que eu entrei aí, e saí também. Mas queria bater um papo com vocês hoje aqui. Acho que a ideia é ser uma conversa bem tranquila, assim, bem descontraída. Eu não sou formal, nada do tipo. Então, acho que fiquem à vontade aí, se tiverem alguma pergunta, quiserem interromper, quiserem fazer alguma coisa, a gente vai fazendo um ping-pong aqui. Mas eu queria falar um pouco sobre carreira e principalmente um pouco da minha experiência, assim, que eu comecei na engenharia e hoje estou na ciência de dados, né? E contar um pouco da minha trajetória, como que eu cheguei aqui e, sei lá, talvez ajude vocês um pouco aí a tirar algumas ideias, uma reflexão ou tirar algumas dúvidas. E é isso. Começar. Falando sobre mim, vocês estão conseguindo ver o slide passando? Ou está travado? Não, tá vendo. Beleza. Aí, ó. Eu, Gabriel, 36 anos atualmente, sou de Divinópolis, nascido e criado aí, morei a maior parte da minha vida em Divinópolis. Sou marido da Paula, pai da Sami, que é a nossa cachorrinha aqui. Moro hoje em São Paulo. Gosto muito de séries, de jogos, de comida boa, de viajar. Então, se vocês quiserem trocar uma ideia sobre qualquer uma dessas coisas aí, estamos aí. E um pouquinho menos importante do que isso tudo que eu já falei até agora, mas também muito importante, é que eu sou engenheiro mecatrônico pelo Cefet, formei em 2015. Sou mestre em Industrial Engineering pela Tsinghua University e atualmente trabalho como cientista de dados na Uber aqui em São Paulo. Então, um pouquinho aí sobre mim. E como que eu cheguei aqui, né, nesse momento aqui hoje, o que trouxe a gente para aqui onde a gente se encontra, né? Eu comecei minha trajetória lá no Cefet, em 2008, né, onde tudo era mato, literalmente, onde vocês estão. O campus, acho que nem existia na época. A gente ficava num campus lá do centro, bem pequenininho. Fui da primeira turma, né, junto com o Adriano aí. Formei em 2015, então vocês todos são bons de matemática, vocês já calcularam quanto tempo que eu fiquei aí, porque é um tempinho bom no Cefet. Depois do Cefet, eu comecei a trabalhar na Stellantis, fiquei lá como especialista de engenharia eletrônica, fiquei lá por uns 8 meses, mais ou menos, aí em Betim, né, na Fiat.
Já passou um pessoal também essa semana aí que já conversaram com vocês sobre as experiências lá. Com certeza vocês conseguem falar muito melhor do que eu. Mas lá eu comecei na engenharia mesmo, assim, trabalhava focado em módulos de powertrain, né, que são módulos que fazem a tração do carro, né? Então, módulo eletrônico de transmissão, módulo de motor. Tive uma experiência legal lá durante esse tempo. Trabalhei com alguns módulos na época era mais de inovação, assim, que a Fiat estava tentando trazer, né? Tinha um módulo de PWM para bomba de gasolina. Eu lembro que eu trabalhei um tempo nele. E no finalzinho desses 8 meses, um pouquinho mais de gestão de projetos, assim. Eu trabalhei era meio que responsável pelo painel, como é que era? O painel de instrumentos do Uno, do novo Uno que ia lançar na época. Então, assim, já começa uma experiência, assim, que quando a gente entra no mercado de trabalho, né, a gente acaba chegando num foco bem reduzido, assim, né, como ainda mais uma empresa muito grande, a gente acaba tendo um escopo muito mais focado em uma coisa bem específica, né? Então, um painel de controle do Uno novo que ia ser lançado, então, assim, já começa a ter um pouco de experiência nesse sentido. Só que eu gostava muito de programação, e eu queria dar esse passo, assim, de mudar para alguma coisa que fosse mais na minha cara, assim, né? Alguma coisa que eu gostava mais de fazer. Nessa época, tinha um amigo meu, que até foi que me recomendou na Stellantis, me recomendou nessa Ituran Road Track também, que na época era fornecedora da GM, então eu continuei assim no mercado automotivo. Só que a gente fazia um módulo de IoT para General Motors, né, para Chevrolet, que era o OnStar, né, na época era fornecedora do OnStar, que era um módulozinho que tinha várias funcionalidades legais no aplicativo. Você conseguia abrir a porta abrir a porta do carro pelo aplicativo, conseguia ver a localização do seu carro no aplicativo, tinha umas funções de telemetria. Então, e eu trabalhava na parte eu era analista de testes na época. Eu fazia testes automatizados, né, programação mesmo, usando C, usando um pouquinho de Python na época, para testar esse módulo, né, fazer uma rotina de teste automatizado para validar que esse módulo está funcionando. Sempre que tinha uma atualização, validar que aquela atualização estava funcionando, testar o aplicativo, testar o site, que também tinha na época. Então, era uma integração bem de ponta a ponta, né, end-to-end, do jeito que eles chamam. E eu trabalhava bastante também com extração de dados e análise, porque esses módulos falhavam mais do que a gente gostaria, tinha bastante falha, então a gente tinha que fazer uma análise de entender por que estava falhando. E aí envolvia uma extração de dados muito grande, né, com SQL e tudo, e fazer uma parte de análise, de entender por que esse dado falhou, trazer um monte de dados de funcionamento desse módulo, entender em que momento que ele falhou. Então, era uma análise bem extensiva, assim, para entender a causa raiz realmente daquela falha. E à medida que essa empresa foi crescendo, o volume de módulos e o volume de falhas e coisas de análise que precisavam ser feitas aumentaram muito. E eu me vi num momento que eu queria, de certa forma, automatizar essa análise, ou conseguir fazer essa análise de uma escala maior, ou de uma forma mais inteligente, vamos dizer assim, que eu comecei a descobrir sobre a ciência de dados, né? Eu comecei a estudar, a ler umas coisas por conta própria, e eu aproveitei ali em 2017, que eu já estava lá 2 anos, falei assim, cara, quer saber? Eu quero fazer essa transição de carreira, quero mudar para uma área mais de dados, mais específica de dados realmente. E calhou que na época, eu e minha esposa, a gente descobriu uma bolsa do governo chinês, né, na Tsinghua University. A gente aplicou, passamos para esse mestrado lá na China, e você, cara, vou para lá, vou aproveitar essa oportunidade, puxar umas matérias de ciência de dados, de machine learning, de AI, etc. E fazer essa transição de carreira. Fiquei lá durante 2 anos, né? Vou falar um pouquinho mais em detalhes daqui a pouco. Mas aí, voltando, já consegui o primeiro emprego, assim, na área de ciência de dados, né? Que foi na Muchmore, que é uma empresa de marketing digital. Engraçado que na época, quando eu entrei, a gente era marketing digital, a gente trabalhava para a Fiat, então eu voltei lá para o começo, a gente prestava o serviço para a Stellantis de um ponto de vista bem diferente agora, né, de marketing, mas já trazendo uma certa bagagem, por menor que seja, lá da época da Stellantis, como tudo funcionava. Fiquei lá durante os 2 anos, assim, cresci meio que junto com a empresa também, a empresa era bem pequena, eu fui o primeiro cientista de dados, então a galera teve essa confiança muito grande em mim, de me dar essa oportunidade, né? Depois vou contar um pouquinho também como me preparei, de certa forma, para isso.
Fiquei lá 2 anos, 2021, entrei na Uber de tabela, de certa forma, porque eu entrei, na verdade, numa empresa que chamava Corner Shop, que era um aplicativo de entrega de mercado, que tinha, principalmente nas capitais, assim, eu acho que tinha em Belo Horizonte, São Paulo, Rio, etc. Só que essa empresa, ela foi comprada pela Uber em 2020, então quando eu entrei já tinha sido comprada. Eu já estava meio já pensando assim, cara, pode ser uma oportunidade que surgiu uma vaga, eu consigo entrar e eventualmente fazer essa transição para a Uber, que foi o que aconteceu em 2022 formalmente, né? Aí entrei no time da Uber e hoje estou lá como cientista de dados, mais especificamente na área de risco, né? Risco e prevenção de fraude. Então, a gente trabalha bastante com a parte de pagamentos, vou falar um pouquinho mais no final, mas a ideia é análise de usuários para prevenir fraude de pagamentos, basicamente, né? Resumido assim. Agora vamos entrar em alguns detalhes aqui. Eu queria falar um pouquinho mais do como foi esse processo, assim, para mim, pelo menos. Só um disclaimer aqui. Eu pensei bastante quando eu vim fazer essa palestra, né? Fiquei muito feliz de voltar para falar aqui no Cefet. E estava tentando pensar o que eu ia falar, o que a galera quer saber, o que é valioso, ou o que eu gostaria de saber quando eu estava nesse momento. E aqui é um pouco da minha experiência, mas não é assim, não é receita de bolo, tá? Não é o que fazer, deixar de fazer, é só um pouco do que eu fiz e talvez ajudem vocês a abrir a cabeça e ter ideias ou reflexões sobre isso. Quando eu entrei na engenharia mecatrônica em 2008, né, bastante tempo atrás, eu não tinha ideia com o que eu gostaria de trabalhar. Ideia nenhuma. Eu gostava de computador, eu gostava de tecnologia, surgiu o curso novo na cidade, né, que eu já morava, então para mim foi muito conveniente de certa forma. E tinha o nome do Cefet, né, que é discutível, né, a qualidade. E quando eu saí do curso, eu também não tinha ideia que eu queria gostar de trabalhar. Assim, eu tinha muito mais conhecimento de coisas que eu gostava ou não gostava, né, de coisas que eu já tinha feito no curso, né, de matérias, experiências que eu tive, mas assim, não tinha uma ideia clara de, eu quero trabalhar com, sei lá, engenheiro eletrônico na Fiat, tal coisa. Mas eu tinha uma ideia do que eu gostava. E o Cefet, para mim, foi um momento muito bom de experimentação, assim, de testar coisas e de ver coisas que eu gosto, e às vezes até mais fácil do que isso é ver coisa que a gente não gosta, ou gosta menos. Então, assim, eu aproveitei bastante o Cefet, e a engenharia mecatrônica é muito legal, porque, por natureza, você já passa por várias experiências, né? Você está passando por robótica, controle, eletrônica, termodinâmica, aí com o Evandro. Então, assim, você acaba vendo muita coisa que você gosta, eventualmente gosta ou não gosta, e acaba se direcionando, de certa forma, para isso. E eu aproveitei bastante as oportunidades do Cefet, né? Eu participei de grupos de estudos, de iniciação científica, monitoria, intercâmbios, que cada um dá uma experiência e um foco diferente, né? Que o grupo de estudos ali, você está com um pessoal estudando uma coisa, um escopo mais reduzido, mais bem específico. A iniciação científica é um projeto mais de pesquisa que até bem usado no mercado de trabalho, está em bastante empresas, tem muita empresa com setor de pesquisa e desenvolvimento que é bem parecido com iniciação científica, né, que é realmente um projeto de pesquisa que você não sabe se vai dar certo, mas você está ali tentando achar alguma coisa nova. Um processo de monitoria que eu fiz até de programação de computadores na época, e fiz 2 intercâmbios, que para mim, eu até deixei aqui em negrito, vou até falar um pouco especificamente sobre intercâmbio, que para mim foi uma coisa assim transformadora, na minha experiência, assim. E aí, dando uma resumida, eu acho que o extra classe da faculdade, do Cefet como um todo, né? Óbvio, né? A gente tem uma sala de aula ali que é o principal, né? Com estudos, com professores, etc. Mas a faculdade em si, o Cefet em si, é esse ambiente colaborativo, né? Que é todo mundo com objetivo em comum ali de conseguir nota boa, de passar de ano, né? De conseguir ser aprovado nas matérias, eventualmente conseguir um trabalho, começar a construir sua carreira. É uma dinâmica muito, cara, muito maluca, assim, realmente, e muito valiosa. Então, assim, o processo como um todo da faculdade, de você estar não só na sala de aula, mas você sair e tomar um café, e aí você fala sobre robótica, e aí você volta e almoçar e vai falar sobre, sei lá, autovalores, autovetores, uma loucura muito, muito grande. E esse ambiente da faculdade é um ambiente muito legal para você conhecer pessoas novas, de lugar diferente, de interesse diferente, de habilidade diferente, e começar a entender o que você gosta, o que você gostaria de fazer, né? E assim,
o que você gostaria de fazer nesse momento. Pode ser que amanhã você queira outra coisa, goste de outra coisa. Não tem nenhum problema nisso. Até eu sou um exemplo muito grande disso, né? Você muda e tudo bem. Você vai construindo e vendo o que você gosta e o que você quer fazer no futuro, assim, ao longo do tempo. E até mais hoje em dia, né, que quando você entra na faculdade e sai, às vezes quando você entra com uma cabeça pensando em fazer alguma coisa, quando você sai o cenário é totalmente diferente. Então a gente entra na faculdade em 2008, pensa em ser uma formação específica para ser um profissional de uma área específica, quando você sai é um cenário completamente diferente de tecnologia, de empresas e tudo. Então, assim, é muito difícil você ter uma ideia do que você quer fazer antes de ter essa experiência, passar por isso tudo. E aí, falando sobre os intercâmbios, né, que para mim é uma experiência transformadora, assim, muito grande. O primeiro que eu fiz foi na Universidade José Fourier, que é em Grenoble, que até na época, né, tinha até um acordo entre o Cefet e essa universidade. Até o Walter, acho que não está aí hoje, né? Mas se tiver interesse, dá uma olhada com o Walter lá. Eu não sei se esse acordo ainda existe, mas é uma coisa muito legal, que é exclusivo do Cefet. Que eu fiquei lá 3 meses, fiz um projeto de pesquisa com eles lá. Era um estágio acadêmico, né? Era realmente como se fosse uma iniciação científica de 3 meses que eu fiquei lá. Focado bem em controle, era até um pêndulo invertido, o pessoal de controle aí ama bastante, que acabou virando meu TCC depois. E foi um choque cultural muito grande, porque a primeira vez minha morando fora, eu nunca tinha morado nem fora de Divinópolis na época, eu fui morar na França, assim, e é meio clichê realmente, mas quando você passa por esse processo, né, de intercâmbio, morar fora e conhecer tudo, de ver uma visão de mundo completamente diferente, é meio irreversível, assim, no sentido de que você tem uma noção muito grande do que, ou talvez uma noção muito maior do que a gente é muito pequeno, sabe? Porque a visão que a gente tem, às vezes, limitada no Cefet, em Divinópolis ou no Brasil como um todo, não de conhecimento, de forma alguma, isso a gente está muito avançado, que eu vou até falar na frente, mas de mundo, realmente, de cultura, de pessoas, e depois, ainda mais hoje em dia, que a gente tem esse contato muito grande com empresas internacionais, com pessoas internacionais, né? Isso é muito importante, você tem essa ideia de onde a pessoa vem, qual que é a motivação daquela pessoa, qual que é o histórico daquela pessoa. Isso ajuda muito, é um diferencial muito grande. E essa oportunidade de intercâmbio é uma forma de se adaptar e se virar. E se virar em outra língua é um outro nível de se virar. Tá? Você aprende cara, dar seu jeito da forma que seja ali e acaba conseguindo se comunicar de formas assim que você consegue desenrolar muito. E o inglês na prática, né? Eu acho que vou falar sobre inglês algumas vezes aqui. Eu acho que não precisa nem destacar a importância do inglês hoje em dia, né? Não é nem o mínimo, assim, eu acho que o inglês hoje é o essencial. Você não tem como você pensar uma carreira sem inglês hoje em dia. Com materiais disponíveis, né, na internet, tudo que a gente usa de referência, muita coisa em inglês, mas, assim, é essencial. E aproveitar também, assim, eu acho que intercâmbios, para mim, foi uma oportunidade muito grande de conhecer lugares novos, gente novas, e, cara, é uma oportunidade única que você está ali. Você está construindo sua carreira, construindo seu acadêmica, né, do mercado de trabalho, mas também está ali para viver, né, e conhecer as pessoas, e ter novas experiências, e conhecer tudo. Então, assim, o intercâmbio, para mim, foi uma mudança muito grande, assim, esses duas foram os principais, o segundo foi em Glasgow, né, eu acabei não falando, foi pelo Ciências Sem Fronteiras, eu fiquei lá 1 ano, foi um choque cultural um pouco menor já, porque eu já tinha viajado antes, mas também foi uma outra experiência muito grande. Essa foi mais para estudar, fiz dois semestres de estudo lá, e o curso deles era bem interessante, porque era um curso de aeromecânica, então acabei fazendo algumas matérias de aeronáutica, foram bem interessantes, assim, bem diferentes, mas bem, de novo, né, experiências e coisas novas, assim, oportunidades de conhecer coisas que talvez você goste ou não goste, para te direcionar na sua carreira, né, o que você gostaria de fazer na frente. E aí, passando para o primeiro emprego, né, que eu acho que também foi um momento ali de insegurança e de muita dúvida, né, do que eu queria fazer ou como começar. Mas na nossa época, eu não sei como está hoje, mas tinha pouquíssimas oportunidades de Divinópolis, assim, eram umas bem limitadas. Era bem difícil de conseguir estágio e conseguir um emprego, o primeiro emprego, né? E estava em alta trainee, né? Trainee era, não sei como é que está hoje ainda, se ainda tem muito trainee, mas na época era, cara, saía 5 trainees por dia de todas as empresas que você imagina, assim. Eu fiz inúmeros processos, tá? Viajei para BH, pegava ônibus, aí ia para São Paulo, fui para o Rio. Minha esposa é do Rio, né? Então eu fazia alguns processos lá também.
E trainee era um processo, uma loucura, né? Você chegava lá, era dinâmica de grupo, era case de estudo de caso, e se apresentar, e fazia provas de testes de fit cultural, e de lógica, e de um monte de coisa maluca, assim, que não tem muita experiência na faculdade, em si, de certa forma. E, assim, um processo lindo, de certa forma, né, de como foi construído, e não passei nenhum. Nunca fui aprovado em trainee. Fui rejeitado em todos, sem exceção. Mas foi um processo muito interessante que me preparou demais para as entrevistas de emprego. Quando eu cheguei num processo seletivo normal, né, entre aspas, assim, que era uma entrevista, que foi até uma indicação de um colega do Cefet, lá na Stellantis, né, foi, de certa forma, muito tranquilo, assim. Esse processo de fazer entrevistas e de fazer processos seletivos te prepara muito para saber contar a sua história, saber contar a sua motivação, os seus interesses e por que você quer estar ali e se vender realmente. No final do dia, você precisa que a pessoa que está ali compre a sua história e que queira te contratar e que você seja uma pessoa legal também, porque no final do dia a pessoa vai ter que trabalhar com você, né? Então, eu vi até alguém perguntando recentemente nas palestras sobre ser mais formal ou, enfim, como se portar na entrevista de emprego. Cara, seja você, assim, normal realmente. E pense que você vai trabalhar com aquela pessoa todo dia. Você tem que gostar de trabalhar com a pessoa tem que gostar de trabalhar com você, né? Então, também pense que você tem que escolher estar ali, né? Eu acho que isso foi minha experiência ali com o primeiro emprego. E eu acho que hoje em dia tem muita oportunidade de trabalho remoto, né? Com essas mudanças recentes, assim, eu acho que principalmente para computação, né? Oportunidade de trabalho remoto, de freelance, eu acho que é uma forma de você começar a construir ali sua carreira, seu portfóliozinho ali de projetos, de coisas pessoais, que pode te alavancar ali um pouco mais rápido, talvez, ou mais fácil. Mas são oportunidades que a gente tem que considerar hoje em dia, que na minha época não eram tão, assim, populares, talvez. Talvez até existia, mas não era tão popular assim. E ali no próximo passo, né, para mim foi, cara, tá, esse primeiro emprego foi na Stellantis, eu queria mudar de carreira e eu queria ir para a área de programação. Eu estou aqui na Fiat, não trabalho com nada de programação, não sei como que eu vou convencer alguém a me contratar como alguma coisa de programação. E o que eu fiz, né, pensando assim, cara, processo seletivo, você tem que chegar lá, contar uma história, justificar, tentar trazer algum exemplo que seja coisa que já fez e alguns dados, talvez, né? Eu consegui fazer um projeto tal com melhoria tanto e quantidade, sei lá, 5 milhões de reais. Isso no começo de carreira é muito difícil, tá? Você trabalha alguns projetos muito grandes, mas é só mais um ali fazendo uma coisa muito pequena que talvez é difícil trazer um impacto. Mas para mim o que me ajudou muito foi tentar usar o que eu gosto ou que eu gostaria de trabalhar no meu dia a dia. Então, na Fiat, a gente tinha algumas planilhas ali de relatórios, né, de coisas que a gente tinha que fazer. E eu peguei e automatizei ela, sei lá, fiz um VBA lá e tentava automatizar aquilo e fazer. Porque eu sabia que quando eu chegasse na próxima empresa, que eu queria trabalhar com programação, a pessoa ia perguntar: o que você faz com programação? Cara, eu estou aqui na Fiat, mas olhando por essa perspectiva aqui, eu uso programação para ajudar a automatizar o meu trabalho. Então, assim, é sempre entender a vaga que você quer entrar e por qual perspectiva você pode olhar a sua jornada até agora, que faz sentido para aquela vaga. Eu acho que tudo que a gente faz hoje em dia é tudo meio conectado, assim, né? Você não trabalha só com mecânico, só com eletrônico, só com programação. Tudo você pode aproveitar um pouco e trazer para uma nova oportunidade de trabalho, uma mudança de carreira eventual. E uma coisa legal que depois que você sai da faculdade, você não tem prova mais, né? Você não tem trabalho para fazer. Então, é bem importante que você estude por conta própria e procure formas de manter atualizado nas coisas que você quer fazer, na área que você tem interesse, e procurar, às vezes, com colegas de trabalho ou ex-alunos, né, ou ex-colegas de faculdade, sempre trocar ideia, manter essa rede de conexão e de amigos e para trocar ideia e para até, eventualmente, te puxar para uma nova vaga. As duas primeiras vagas que eu entrei foram a mesma pessoa que me puxou. Ele entrou na Fiat, me indicou, mudou para a Ituran, me chamou, eu entrei também. Então, assim, essa parte de conexões e de network é uma coisa, assim, extremamente importante. E que, às vezes, te facilita muito mais entrar no emprego do que uma
aplicação normal numa vaga, assim, né? Que já sai um pouco mais à frente, assim, porque já tem, de certa forma, uma validação de quem já está lá dentro da empresa. Então, isso carrega um certo peso muito, muito grande para te ajudar. E aí, passando um pouco do meu mestrado, né? Barra mudança de carreira que eu fiz naquela época, eu consegui esse mestrado lá na China, né? Na Tsinghua University, que é em Pequim. Eu fiquei lá por 2 anos, 2017 a 2019. E foi uma bolsa do governo chinês, tudo pago por eles, exceto passagem, né? Mas lá é tudo por conta deles. Acomodação, tinha uma bolsa para gastar lá no dia a dia, refeitório, a faculdade, assim, cara. Aí foi outro nível de choque cultural, porque, né? É um país muito diferente, um país muito grande, a faculdade gigantesca, assim, a faculdade é tipo, sei lá, a Harvard da China, é uma coisa maluca. Uma infraestrutura gigantesca, um investimento bizarro, assim, muita coisa, e uma diversidade muito grande, muito, muito grande. Lá tinha gente de todos os intercâmbios, de todos os lugares que já fui na minha vida até hoje, foi o lugar com mais gente misturada, assim. Tinha gente de, cara, Paquistão, Canadá, países que eu nem sabia que existia, Mianmar, Brunei, uma loucura, assim. Foi uma experiência muito legal. E até deixo um ponto aqui, a China, ela está com esse processo de internacionalização muito grande. Então, assim, eles estão com, pelo menos na época, né? Eu acredito que hoje em dia está também porque teve a questão do Covid e tudo, mas tinha muita oportunidade para pessoas de fora, né, internacionais, conseguirem essas bolsas. Então, assim, essa faculdade, só para exemplificar, essa faculdade que eu fiz o mestrado, ela é tipo número 1 da China, top 12 do mundo, é um negócio bizarro. E eu não sou um top 1 de nada, sabe? Eu sou bem regularzão, assim. Tomei vários paus na faculdade, não era o melhor aluno da sala, nem nada. Mas, assim, foi uma oportunidade muito grande de saber usar essas oportunidades que aparecem, né? Que você pode usar a seu favor de, cara, tá tendo uma oportunidade aqui que estão trazendo alunos muito bons. Então, assim, e outro ponto também é que, cara, às vezes você tem essas falhas, entre aspas, né? De, putz, não consegui passar no tal matéria. Cara, não é o fim do mundo, sua vida não está acabando ali, vai dar tudo certo, pode acreditar. Não tem esse peso todo que a gente imagina que tem na época. É bem de boa. E aí, chegando lá na China, né, eu tentei puxar matéria de outro curso, de machine learning, fiz muita coisa para tentar me reposicionar, né, tive um tempo também de reflexão para entender onde eu queria trabalhar e como que eu poderia alcançar esse objetivo. E usei isso para também, esse tempo, para fazer alguns projetos pessoais, criar um pouco do meu portfólio, né, pensando em ciência de dados, assim, fazer alguns cursos online, porque eu sabia que eu tinha que sair dali e tentar convencer alguém de me contratar numa vaga que eu nunca trabalhei na minha vida. Era meio dar alguns passos para trás nesse sentido, mas eu precisava tentar convencer alguém. E eu usei muitos desses recursos online, principalmente, além dos cursos que eu puxei lá na época. E algumas formas de praticar também, né? O Kaggle, o HackerRank, o CodeSignal são formas de você treinar processo seletivo até, e algumas estruturas que são usadas, principalmente de programação e de machine learning, etc. E, por último, aqui, livros, que eu acho que é uma coisa que está meio... o pessoal está meio... não tão usual hoje em dia, mas que é uma coisa que não muda, assim, é uma fonte de informação, principalmente a base de tudo ali, né? Hoje eu trabalho com ciência de dados, mas as principais coisas que eu faço é estatística. A estatística não mudou, não vai ter um curso muito novo com coisas novas de estatística. O livro de estatística básico que todo mundo usa é uma referência, assim, mundial até hoje. Então, utilizem livros que têm esse conhecimento, essa base da área que vocês vão trabalhar, que isso é muito, muito valioso. O curso online, essas coisas assim, tudo te complementam muito, é legal você ter uma comunidade, para você trocar ideia, para você aprender com outra pessoa, né, poder tirar dúvidas, etc. Mas o livro, cara, é atemporal, assim, vai ser... Eu tenho vários livros aqui de ciência de dados, tudo que eu uso, que fizeram muita diferença, e que eu uso até hoje. Uma coisa que eu queria lembrar, e esse processo que eu fiz na China, saindo um pouco também fora além, né, da parte acadêmica, o que eu acho que me ajudou e ajuda muito hoje, além de, óbvio, né, sou mestre em engenharia de produção, né, Industrial Engineering,
Mas ter essa experiência fora, e todas as experiências fora que eu tive, né, de intercâmbio, etc., você passa uma certa percepção para as pessoas de resiliência, assim, de certa forma, né? Você conseguiu ir para um lugar diferente, se adaptar àquele lugar, ter um certo sucesso, né, de concluir, pelo menos o objetivo que você foi para lá, né? Então, traz uma carga muito maior do que só o diploma, né? E não só isso, né? Não só a percepção com as pessoas, mas toda a sua experiência que você tem nesses processos é uma forma muito enriquecedora para a sua vida, né? Para a vida pessoal e para a sua vida profissional. Eu vou falar um pouquinho agora no próximo slide sobre a Uber, especificamente, como que isso me ajudou a estar onde eu estou hoje, né? Então, assim, todas as experiências, eu acho que, de novo, experiência na vida é uma das melhores coisas que tem. Quanto mais experiência você puder ter e aproveitar disso, assim, é extremamente enriquecedor. Agora, vindo um pouquinho para a parte de ciência de dados, né, que é onde eu estou hoje, eu trabalho de novo, né, com risco e prevenção de fraude na Uber. Nosso time é um time global, tanto o time quanto os impactos são globais, a gente trabalha focado no mundo inteiro. O meu time hoje está com o pessoal dos Estados Unidos, Amsterdã, Índia, Brasil, tem gente de todo mundo lá. É uma empresa assim, muito, muito legal de se trabalhar. Vou até deixar um link depois do final que tem umas vagas lá. E passando assim, como é o dia a dia lá, assim, é uma empresa muito de tecnologia, né, e muito nova, que todas as decisões são baseadas em dados. Ninguém toma nenhuma decisão lá dentro sem ter uma justificativa por que aquela decisão é boa e por que ela traz um impacto positivo a partir de dados. Assim, qualquer coisa que você vai fazer lá dentro, você precisa justificar e saber justificar por quê, e saber trazer dados, saber interpretar aqueles dados e saber que eles são relevantes, né, que tem um impacto real. Então, de novo, na estatística aplicada faz muita diferença. Eu acho que uma das coisas que eu mais uso hoje lá é estatística e Python e SQL nessa programação. A gente faz muito teste AB, tudo que a gente vai testar, qualquer coisa que vai lançar nova no aplicativo, a gente faz um teste, a gente não lança sem testar e ver se está tendo algum impacto real e saber se tem uma significância estatística naquele dado que você coletou, saber fazer a amostragem, ver se está tudo certo. E estatística descritiva, né? Poder calcular média, desvio padrão e tudo que você precisar para justificar esse processo no caminho ali. E a comunicação é uma coisa muito importante também, porque a gente é muito técnico, né? Por padrão, assim, todo mundo está na engenharia mecatrônica, tem um certo viés, assim, de ser bem técnico, e às vezes a gente entende para a gente consegue fazer aquela coisa, mas quando a gente entra numa empresa, a gente tem que conseguir justificar para a pessoa o que você está fazendo, explicar o problema, explicar qual que é a solução que você tomou, e explicar por que aquilo ali funciona ou não funciona. Então, você tem que conseguir transitar ali entre várias áreas, por mais que você seja programador, hardcore ali, back-end, raiz, você precisa conversar com a pessoa às vezes, de produto, que vai estar lançando aquele aplicativo, que vai estar lançando uma feature nova, né, uma coisa que você desenvolveu para o aplicativo, e você precisa explicar para ela, você precisa conseguir que ela entenda, eventualmente, pessoas da liderança, né, diretores, etc., que não tem o conhecimento técnico que você tem. Então, essa comunicação, saber explicar e entender e traduzir isso de uma linguagem fácil para todo mundo, é extremamente importante. E voltando agora no time global, né, que a gente trabalha hoje, esses processos também de intercâmbio que eu fiz são muito valiosos, porque hoje eu trabalho com o pessoal da China, trabalho com o pessoal da Europa, até da Índia, né? Então, assim, eu já ter tido contato com pessoas desses países e conhecer a cultura deles, saber como que tudo funciona lá, ajuda muito assim, no dia a dia. Até você saber comunicar com a pessoa, porque até o estilo de comunicação é diferente. O brasileiro, às vezes, é mais descontraído, manda uma risada ali no WhatsApp, etc., um kkk, e às vezes as outras pessoas são mais frias, você não sabe se aquela pessoa está te cobrando uma coisa, está querendo que você está achando bom o que você fez. Então, você ter esse background, assim, de certa forma, cultural de outros países é muito valioso, assim, ajuda muito, principalmente em times e empresas globais. Beleza? Cara, o que eu tinha para falar é isso. Falei até bem mais do que eu queria falar, eu queria mais escutar de vocês. E só queria deixar meu obrigado aqui pelo oportunidade. Estou até meio nervoso aqui de falar com o pessoal dessa festa. É uma felicidade grande poder voltar e compartilhar um pouco da minha experiência aqui. E, cara, e reforçar um ponto que, para mim, hoje,
eu não estaria aqui onde eu estou, não teria tido essa jornada toda se não fosse o começo lá no Cefet, aí no Cefet, né? Então, assim, valorizem bastante isso e é uma coisa que tem um impacto na vida da gente, na nossa carreira, que a gente não sabe até muito tempo depois, tá? É meio clichê isso de coisa de gente velha, quem já tá velho falar isso, mas, cara, a gente começa a olhar para trás e perceber umas coisas que às vezes a gente não percebia no momento que a gente viveu e passou por aquilo. Então, olhando para trás, eu vejo e percebo cada vez mais o impacto que o Cefet teve na minha carreira, que é meio que isso de aprender a se virar, aprender a aprender, né, que o pessoal fala. Mas quem está aí no Cefet consegue se virar muito fácil com qualquer coisa. Então, por mais que você não saiba, não tenha experiência com programação na prática, quem vai contratar alguém do Cefet sabe, não, essa pessoa aqui, eu vou contratar, ela vai aprender, não tenho dúvida nenhuma com isso. A pessoa consegue procurar recurso, consegue entender aquele recurso e se desenvolver. Então, assim, a base de tudo que foi o Cefet foi extremamente importante e deixar meu agradecimento aí para o Cefet, para os professores e pela oportunidade de poder trocar ideia com vocês. Opa, tudo bom, Gabriel? Beleza? E a dúvida é se você já esteve em diferentes empresas, né, atuando no setor de dados, e se você já esteve, você conseguia visualizar profissionais com mais autonomia desde a extração até a geração dos insights, e profissionais segmentados, ou seja, esse setor de extração vai ter essa galera, esse setor de análise vai ter esses outros, e como isso afetou na entrega da empresa de produto, ou se a empresa teve melhores resultados quando ela segmentava os setores, sabe como essa cultura dos dados funcionava. Tá, legal. Essa pergunta é muito boa. Eu tive algumas... Deixa eu até interromper meu compartilhamento aqui para a gente conversar mais de boa. Cara, depende um pouco do tamanho e da maturidade da empresa. Assim, a primeira que eu trabalhei era meio que só eu ali, né, nessa parte mais de dados. Então era meio faz tudo, né? Eu extraía o dado, fazia análise, colocava o modelo em produção, monitorava o modelo em produção e fazia um monte de coisa meio que sozinho. E tinha muita autonomia para tudo, mas de certa forma era um pouco... Eu comecei a achar um pouco ruim depois de um tempo, porque eu também não tinha... Como era o meu primeiro emprego nessa área, eu não tinha uma pessoa mais sênior ou alguém ali que podia me guiar e falar, tipo assim, você está fazendo isso aqui certo ou fazendo isso aqui errado. Eu fazia o que eu achava que era certo, mas nunca tive uma certa validação, assim, de, estava bom ou não. E eu acho que tem uma certa diferença entre... Eu entendi sua pergunta, mas eu acho que na prática tem uma certa diferença entre autonomia e ser mais específico, assim, por exemplo. Hoje, na Uber, a empresa é gigantesca, né? Então, a gente tem pessoas que trabalham com uma coisa muito pequena, né, de foco, mas, ao mesmo tempo, eu tenho muita autonomia lá dentro para extrair, fazer todo o processo, né? Só que todos esses processos que eu faço, para poder lançar qualquer coisa, passa por uma etapa de validação com um time específico. Então, eu faço uma extração de dados e quero, sei lá, criar um pipeline de dados para criar uma informação nova, né, uma feature nova. Passa pelo time de engenharia para colocar isso em produção. O pessoal de engenharia vai validar aquilo que eu fiz, ver se está tudo certo, e vão trabalhar para colocar aquilo ali em produção. Então, assim, você acaba reduzindo o seu escopo um pouco, né, ou sendo mais especializado, mas a autonomia não necessariamente reduz, né? Hoje, na Uber, por exemplo, a gente tem muita autonomia para fazer tudo, a gente consegue fazer tudo, né? Se eu quiser pegar um modelo, criar um modelo de machine learning, colocar em produção, etc., eu consigo fazer, só que tem as etapas de validação com outras pessoas, né? Eu preciso passar por validação de gestor, engenharia, etc., etc. Então, assim, eu acho que, de certa forma, é legal esse escopo, que você acaba se especializando muito numa área, assim, mas para mim hoje é uma coisa que eu valorizo muito e acho muito legal você ter essa autonomia, né? Porque eu também acho que dá uma certa... Não é bem atrasada, é atrasada também, mas você fica meio engessado se você não dá autonomia para as pessoas trabalharem, sabe? Eu acho que sim. Se você restringe muito, eu tenho que pedir alguém para extrair um dado para mim que eu preciso, às vezes o dado vem errado, tem que pedir de novo, não funciona muito bem, na minha experiência, assim. Mas trabalhando em empresas maiores, com autonomia e sendo mais específico naquele que é o seu foco e com essas etapas de validação de outras áreas. Não sei se respondeu sua pergunta, fez sentido. Boa tarde, tudo bem? Tarde. Meu nome é Rafael, eu queria te perguntar, assim,
nessa área de dados, parece ser um pouco, às vezes, complicado, né, encontrar vagas como estagiário e tudo mais. Você vai até colocar o link aí. Eu queria te perguntar mesmo o que seria interessante de ter de projeto, tipo, mesmo projeto pessoal, que poderia te tornar mais atrativo para empresas igual a Uber e tudo mais. Claro, inglês, mas... Cara, legal. Então, isso é realmente um pouco mais complicado, tem menos, né, oportunidades. Tem algumas oportunidades, na Uber especificamente, tem algumas oportunidades específicas para estágio, né, que considera essa questão que talvez você está estudando ainda e é um processo mais inicial realmente, então não espera tanto que você tenha tanta experiência assim. Mas é sempre legal, eu acho que sempre agrega muito você conseguir mostrar de alguma forma que você já teve experiências em, seja projeto da faculdade ou algum projeto pessoal, naquilo que você quer aplicar, né? Seja back-end, front-end ou dados, etc. Você ter alguma experiência mostrando um ciclo de um projetinho ali que você fez, tipo, fiz extração focando na área de ciência de dados, né, especificamente. Fiz a extração de dados aqui é a parte da análise, aqui é a parte da conclusão, né? Ou vai gerar um modelo, ou enfim, qualquer coisa que você gere. Você ter isso assim, mostrando que você já tem um certo conhecimento de como funciona esse fluxo, agrega muito. E da minha experiência, assim, recentemente já fiz algumas entrevistas, fui entrevistador, né, de algumas vagas aqui na Uber, tem várias etapas, né, que a gente precisa ter, de certa forma, para validar se a pessoa tem um conhecimento técnico realmente. Então, entrar nesses sites que tem esses testezinhos, né, de SQL, de Python, de programação, isso também dá uma certa prática para quando você chegar nesse processo seletivo, tem a parte de programação, né, que você precisa fazer algum código, alguma coisa ali. Isso te dá uma experiência, uma certa casca ali de te ajudar a, quando te perguntar alguma coisa sobre aquilo no processo seletivo, você já ser bem mais desenrolado. Mas eu acho assim, tudo que você conseguir trazer do Cefet, eu acho que hoje em dia, ainda mais na computação, né? Conseguir coisa que já fez no Cefet, colocar num repositório seu, no GitLab, GitHub, etc. E conseguir mostrar um processo inteiro, assim, que a gente fala de um ciclo de vida de um processo, né? Que é desde o porquê daquilo, a motivação daquilo, a extração dos dados, a análise toda que você fez, a conclusão daquilo, seja acionável ou não, é muito valioso. E eu acho que essa parte da comunicação também é muito importante, de certa forma, às vezes a gente não dá tanta importância que ela tem, sabe? Você chegar e conseguir comunicar e falar o que você se vender realmente ali. Por que você quer aquela vaga, por que você está interessado, e até explicar o seu projeto. O seu projeto pode ser maravilhoso, assim, o melhor projeto do mundo. Se você não consegue explicar ele, e justificar e trazer insights sobre ele, né, ou conclusões que aquele projeto te trouxe, né, eu acho que não tem tanta... Tem, óbvio, muito valor, mas não tem tanto valor que você conseguiria extrair dele, sabe? Eu acho que é um pouco disso, assim. E, só um detalhe, eu acho que eu concordo que é muito difícil conseguir vagas para estagiário, mas tem empresas, e vendendo, fazer um jabá um pouco, a Uber é uma que tem programa específico para estágio, que já não espera tanto assim que você tenha um background gigantesco, experiências malucas, etc. Beleza? Alô, pai. Bem, Meu nome é Vinícius, eu sou da computação aqui do Cefet, né? E voltado mais para essa linha de tipo, coisas que você precisa ter e tal para a área de dados, eu queria te perguntar o que você recomenda de conhecimento, assim, de alguém que quer ingressar nessa área de dados, quer começar a estudar mais sobre, o que você recomenda saber, qual tipo de conhecimento procurar, se tem algum curso ou algo do tipo que você recomenda, sabe? Nessa legal. linha mais do conhecimento mesmo. Bacana. Cara, eu na minha experiência, assim, das coisas que eu trabalho hoje em dia, né, eu acho que começaria já pela estatística, de cara, aproveitem um curso de estatística aí, se vocês tiverem, ou puxem um curso de estatística, que é muito importante. Eu não dei o devido valor na época, e hoje eu gostaria de ter dado mais valor ao curso de estatística, mas indo mais para a parte de recursos, assim, cara, tem muitos, para mim, particularmente, foi muito curso online que eu usei
tem um curso da época, né, que era de Machine Learning do Coursera, do Andrew Ng, que eu acho que é o classicão, assim, que é bem antigo. Mas tem que tentar procurar também referências que sejam mais atualizadas, assim, eu acho. Eu acho que hoje em dia a gente está num momento meio estranho, assim, que está até um pouco difícil falar quais recursos que você precisa ter para daqui um mês, daqui 2 meses, né? Com essas mudanças todas de LLM, de machine learning, de inteligência artificial e tudo. Mas essas bases, assim, de ciência de dados e dessa área, eu acho que continua meio basicona, assim. Tem um livro também, eu consigo passar depois uma lista mais aprofundada, assim, de referências de coisas que eu uso. Acho que aqui fica meio difícil de falar com mais detalhes. Mas, cara, tente procurar cursos mais, eu diria mais, pelo menos começar pela realmente a base ali, entender como aquilo ali funciona, como que faz uma extração de dados, como que o modelo de machine learning funciona, como que aquilo ali foi pensado, né? Como que realmente a estrutura daquilo ali. E aí, uma vez que você tem essa base de conhecimento, é muito mais fácil você expandir ou ampliar para outros ramos mais especializados, né? Porque eu acho que hoje, quando você vai trabalhar no mercado de trabalho, você chega às vezes já no final da aplicação, né? Eu vou construir um modelo de linguagem que vai ser um chatbot, não sei o que lá. Só que a gente às vezes perde a visão de onde isso tudo começou, né? Lá da estrutura, de onde que isso vem. Às vezes a gente fica focando muito em, vou aprender o modelo de linguagem no final, mas a gente perde um pouco da base daquilo ali. Então, eu recomendaria começar um pouco realmente dos mais tradicionaisões, assim, e depois eu posso até mandar para a Júlia algumas referências. E a partir dali eu acho que fica tudo muito mais fácil de se atualizar, porque está uma mudança muito rápida, e conseguir absorver essas informações mais novas, assim, essas referências mais novas. Faz sentido? Acho que depois eu vou mandar a referência, que é mais fácil, porque acho meio difícil de falar alguns cursos ou referências mais específicas. Assim. Então, beleza. Muito obrigado. Beleza? O Luiz é aparecido, ele tá reclamando que tá aparecendo. E aí, Luiz? Ô, Gabs, Bom? o Evandro tá me boicotando aqui, eu tô filmando só o Evandro. O Evandro é mais bonitão, o Evandro é mais bonito. Bota os dois bonitos Olha aí. lá, Beleza? Beleza? Bom demais. agora tá com o zoom lá, Aí, ó, pra não reclamar, ó, bonitão lá. se vocês precisarem de recomendação, é o Luiz que escreveu minha carta de recomendação da China aí. Ó. Ah, o Pode Evandro cobrar depois dele. quer te perguntar um negócio aqui, mas vou fazer a mesma pergunta que eu fiz para a Tabata ontem. Meio que você já respondeu, relacionado à estatística. Eu, Evandro, também emendando, ele quer que você fale um pouco se a estatística do poker ajudou. Mas, do ponto de vista do que você fez aqui durante os seus anos, né, na graduação, você teria alguma coisa que você faria diferente? O que você faria diferente? Já vi que estatística você vai focar mais, né? Mas tem mais alguma coisa, né? Talvez aproveitar mais projetos de iniciação científica, de extensão, grupo de estudos, né? Fazer parte de algum laboratório. E aí, valeu, né? Tudo de bom para você. E você tem que vir mais aqui também, senhor. Não, precisando, que isso. Saudade de vocês aí. Cara, essa pergunta é muito boa, boa, né? Isso aqui, ó. Cara, essa é uma pergunta muito boa. Respondendo o Evandro aí, estatística do poker ajudou bastante, viu? É muito... Esse pensamento rápido aí de lógica ajuda a gente a desenrolar muita coisa. Mas, cara, coisa que eu faria diferente, essa pergunta de coisa que você faria diferente, eu sempre fico pensando sobre ela, assim, várias coisas, porque eu acho que a gente meio que inevitavelmente faz as coisas da melhor forma que a gente acha que fez, né? Senão a gente não tinha feito, né? A gente sempre toma decisão fazendo o que a gente achava melhor. E olhando para trás e pensando talvez o que eu poderia ter feito diferente, cara, é muito difícil, porque eu acho que é meio que você dá a resposta, você responder a pergunta já meio olhando a resposta lá na frente, né? Vendo onde eu acabei hoje, assim. Mas eu acho que é tentar aproveitar ao máximo. Assim, eu sou meio enviesado para falar isso, porque eu aproveitei bastante o Cefet, todas as oportunidades, né? Eu fiz grupo de estudos,
iniciação, monitoria, etc., eu acho que quanto mais experiências a gente tiver, experiências diferentes, é mais enriquecedor sempre, sempre, sem dúvida, assim. Então, eu acho que talvez eu conversaria mais com as pessoas, com os professores, trocar mais ideia de saber de onde o professor veio, qual que é a experiência daquele professor, quais dicas que ele dá, assim, porque também uma forma de aproveitar é a experiência do outro, né? A gente não tem só a nossa experiência, né? A gente vive em uma comunidade, tem muita gente que tem muita coisa legal para compartilhar. Todo mundo tem uma coisa legal para compartilhar. Então, acho que talvez tentar conhecer mais as pessoas e é isso, aproveitar bem assim. E eu acho que talvez, voltando um pouco da estatística, né? Dar um pouquinho mais de valor ou um valor mais igual, de certa forma, a todos os cursos. Eu acho que a gente tem essa tendência de, às vezes, no dia a dia, né, no peso de várias matérias, a gente tem que, de certa forma, priorizar o trabalho que é mais próximo, ou a matéria que está mais puxada, mas tentar saber que a gente acha que, não vou precisar disso aqui no futuro. Quando você menos percebe, você está lá, você trabalhando com aquilo no futuro. Então, assim, esteja sempre aberto às coisas, assim, sempre pensar que aquilo ali pode te ajudar e vai te ajudar de uma forma ou de outra no futuro, seja diretamente ou indiretamente. Acho que é isso. Difícil, né, essa pergunta. Bom dia, Gabriel. Meu nome é Michael, eu sou da Engenharia da Computação Estudante. E muito obrigado pela palestra, primeiro, eu gostei bastante. E eu gostaria de perguntar um pouquinho como é trabalhar com essa equipe internacional, como é que é lidar com diferentes culturas para conseguir fazer escolha. Ainda mais que você falou que trabalhar, a escolha vai ser só com base nos dados, mas como cada um vai interpretar é algo que eu imagino ser difícil. Né? Puder, então. Cara, legal isso. Cara, é um aprendizado diário, assim. Não tem muito manual, assim, eu acho. Que depende de cada um e depende muito da cultura de cada um, né? Para exemplificar hoje, o meu chefe, né, o gestor da nossa área, ele é da Ucrânia, a gestora da outra área. Só para dar um pouquinho de contexto, né? Eu trabalho na Uber, focado na parte de delivery, especificamente, né? Uber Eats e Uber Mercado, né? Que é fora do Brasil, não é aqui. E focado especificamente nos Estados Unidos e Canadá. Então, assim, e tem várias outras áreas de pessoal de rides, né? Que é o transporte que tem no Brasil, etc. Mas, assim, as áreas são muito diversas. Então, assim, o meu chefe hoje, da parte de delivery, ele é da Ucrânia, a menina de rides é da Romênia, eu acho. O pessoal do meu time tem uma galera da China, uma menina de Taiwan, um outro brasileiro, uma menina de Amsterdã. Então, assim, é muito, muito diverso, assim. E a gente percebe isso no dia a dia. Eu comecei fazendo um projeto com o meu chefe, que é do ucraniano, e ele é muito desenrolado, assim, sabe? A comunicação dele é muito boa, então é muito claro para mim entender as expectativas e o que ele está querendo com aquele projeto e conseguir passar o que eu estou fazendo para ele. Recentemente, no início do ano, eu mudei para um projeto que é com uma menina da China. E aí, o começo foi meio tortuoso, assim, porque é uma cultura muito diferente, né? Então, às vezes, ela falava uma coisa para mim, eu entendia como sendo que ela estava me pedindo uma coisa, mas era meio que ela estava só pensando alto. E a gente foi meio que se ajustando ao longo do caminho. Então, é meio assim, é meio na hora mesmo da experiência de conhecer a pessoa e tem sempre uma mente aberta, assim, Por isso que eu acho que as experiências com intercâmbio são valiosas. Você ter a oportunidade de conhecer outras pessoas e entender como que é a cultura que aquela pessoa foi criada, né? Então, tentar entender mais sobre a pessoa, perguntar sobre ela, tentar entender de onde ela veio, esse tipo de coisa, e é mais no dia a dia, assim, sempre mantenha uma mente aberta no sentido de não julgar a pessoa ou tentar achar que ela gosta demais de você ou que ela te odeia, dos dois lados eu acho que é ruim, e tentar achando formas de comunicar. Eu acho que quanto mais você praticar, quanto mais praticar o inglês, praticar a comunicação até em português realmente, conseguir explicar os seus projetos para as pessoas, conseguir explicar o que você está fazendo, e acho que tudo isso ajuda, sabe? Mas é bem individualizado, assim, sabe? Eu achava que antes uma vez que eu consegui conversar com essa pessoa aqui, fica fácil para conversar com outra. Não necessariamente. Às vezes vai conversar e vai começar a aprender como comunicar com aquela pessoa, mas quanto mais pessoas você falar, quanto mais pessoas, mais experiência desse tipo você tiver, mais fácil vai ficando, eu acho. Mas é sempre um desafio, assim, é sempre se forçar a entender o lado da pessoa e o que ela está querendo ali. Mas
É difícil, é difícil. Mas com o tempo vai melhorando. Respondido? Bom dia, tudo bem? Bom dia. Eu queria saber mais como funciona sobre a parte técnica da, tipo assim, quando tem uma implementação nova para fazer no aplicativo ou no sistema, onde vocês coletam dados para fazer para saber se é viável ou se não é viável? Tá, legal. Deixa eu tentar pegar um exemplo recente aqui. Eu trabalho na parte de prevenção de fraude, né? Principalmente prevenção de fraude de pagamento. Quando a gente vai lançar, a gente recentemente lançou uma verificação nova do usuário, que é, por exemplo, o usuário vai... A gente acha que aquele usuário é fraudulento, a gente vai pedir o usuário para tirar uma foto dele, tirar uma selfie dele, por exemplo. Para coletar esses dados, a gente não tem a forma que a gente usa, né, para validar isso a gente implementa essa funcionalidade no aplicativo e a gente pega parte dessas pessoas e mostra essa funcionalidade e parte das pessoas a gente não mostra a funcionalidade. A gente faz um teste AB, né? A gente roda meio que em produção mesmo. A gente pensa assim, eu tenho 1000 pessoas hoje entrando no aplicativo da Uber. Eu quero tentar testar uma funcionalidade nova, eu vou mostrar essa funcionalidade nova para 10 pessoas, vou ver qual que é o comportamento dela, se aquela funcionalidade está funcionando, está sendo do jeito que está sendo esperado, né? Se eu consigo validar, e eu coleto dado dessas pessoas mesmo no mundo real, como que elas estão utilizando o aplicativo, se elas estão utilizando aquela funcionalidade que foi implementada, se o resultado é esperado, e depois comparo com o aplicativo sem essa funcionalidade, né? Que é os dados meio que a gente já tem hoje. E a gente vê, aqui eu consegui o objetivo dessa funcionalidade, seja, sei lá, aumentar a receita do usuário, seja fazer com que o usuário, não sei, tenha menos fraude, né, no meu caso específico. Então, assim, essa coleta de dados acaba sendo experimentando no mundo real mesmo. A gente coloca para o usuário usar, acho que é a forma mais confiável de validar isso, e fazer um teste AB, né? Todas as funcionalidades que são implementadas hoje são feitas dessa forma na Uber e são validadas, só são lançadas se esse teste se mostrar positivo. Então, assim, a coleta de dados é realmente dos usuários reais, no mundo real, utilizando o aplicativo real. Para coisas antigas que a gente já tem, né, funcionalidades que já existem, a gente pega do nosso banco, que é, cara, gigantesco. Então, quem vai mexer nessa área, estudem bastante SQL, porque SQL é extremamente importante, ainda mais lidando com bases de dados gigantescas, igual o caso da Uber. Respondi a pergunta, não tenho certeza se era essa pergunta. Mas assim, você seleciona um grupo de pessoas específico ou você já joga para todo mundo para testar, para ver se vai dar certo? Você seleciona um grupo aleatório de pessoas. E menor, assim, né? Pensando assim, que hoje a gente tem, ilustrando, 100 usuários da Uber em Divinópolis. Eu quero testar uma coisa nova em Divinópolis. Eu vou pegar 10% dessa população, sei lá, aleatória, e vou lançar essa funcionalidade nova para eles. Deixa eu ver como que funciona isso. E eu coleto o dado dessa amostrazinha e comparo com o resto que não viu essa funcionalidade. E vejo como que está a diferença entre o pessoal sem a funcionalidade e com a funcionalidade. Faz sentido? Beleza, obrigado, viu? Nada. Oi, Gabriel, tudo bom? Meu nome é Alfa, eu sou da área de Beleza? comunicação. E a minha pergunta, meio que as duas últimas perguntas você meio que respondeu ela, e eu gostaria de saber um pouco sobre a área técnica. Qual tipo de tecnologia que você usa? Né? Você falou agora há pouco do SQL e tal, porque eu, quando penso em análise de dados, vem logo à cabeça Python, né? E eu gostaria de saber se tem alguma outra tecnologia que você usa. Legal. Cara, eu bato muito na tecla do SQL, porque a gente hoje, né, qualquer coisa que a gente vai fazer, o Python é o... Como é que eu posso dizer? Vamos dizer assim, né? O prato, né, e os talheres para a gente trabalhar, mas precisa da comida, e a comida vai ser os dados que são extraídos com SQL. Então, assim, o SQL, a primeira etapa dele é muito importante. Até porque a gente trabalha muito com
os dados são muito grandes, né? A gente tem muita, assim, uma quantidade de dados enorme na Uber, e você precisa saber conseguir extrair esses dados da forma que você precisa, com os dados que você precisa, com uma eficiência relativamente boa e rápida. Então, assim, o SQL, para mim, é a base de tudo. E depois entra o Python. Cara, eu acho que principalmente esses dois, assim. O resto é mais conhecimento técnico, assim, tipo isso de estatística, de, cara, um pouquinho de cálculo, um pouquinho de ter noção de saber interpretar aqueles dados ali, mas coisa técnica mesmo. Acho que Python, deixa eu pensar o que mais. Algumas variações de SQL, né, tipo PySpark, né, fazer SQL paralelizado. Pipeline de dados a gente usa como se fosse o Airflow, né? Que é para poder gerar novas features, fazer ingestão de dados e gerar dados. Algumas coisas mais de tempo real, eu não uso tanto diretamente, mas o pessoal usa bastante, que é o Kafka, né? Para gestão de dados em tempo real. Acho que é meio isso assim, não foge muito do padrãozão, não. Mas eu acho assim, a nível de importância, para mim hoje eu julgaria principalmente o SQL e Python, né? De tecnologia, acho que é principalmente esse. E saber isso, né? Saber o PySpark hoje, eu acho que é legal, porque ele te ajuda. É mistura dos dois, né? Que é o Python com o SQL paralelo, né? Dá para você extrair dados e fazer processamento de dados com grande volume, né? Acho que principalmente isso, sim. Beleza? Beleza? Cadê? Aí. Tá. Ô, Gabriel. Tem mais um. Pô, cara, só, Vamos lá, aproveita. O último, então. Gabriel, bom dia. Beleza? Eu sou o João, eu sou da Engenharia Mecatrônica aqui do CETET. E a última dúvida só para fechar, em relação ao seu mestrado na China, eu queria saber como é que foi o processo para você ser aceito, para você ir para lá. E a segunda parte da minha dúvida é como é que foi lá, quais foram os seus desafios, como é que foi a questão da barreira do idioma, e como é que você fez para poder ir vencendo esses desafios, barreiras, né? Tá, legal. Cara, o processo de chegar lá, eu descobri até por acaso, né? Na verdade, foi a minha esposa que descobriu com um ex-professor dela de ergonomia na época, que fazia parte de um conselho do BRICS, lá dos professores da UFRJ. E ele descobriu, falou assim, cara, tem uma bolsa na China, nessa universidade, se aplica aí. E o processo era... Deixa eu tentar lembrar como é que era. Eu mandava o currículo, você escreveu uma carta de motivação, por que você queria ir, né? Qual que é a justificativa. Precisava de 2 cartas de professores te indicando para ir. O Luiz foi um que escreveu a minha e o outro foi o Walter, na época. E eu acho que era isso, assim. E aí se aplicava num site que dava a bolsa, que era o... como é que era? Era CSC, China, ou Chinese, não sei, Scholarship Council, né? Conselho de bolsas lá que se aplicava. Eles faziam a seleção na época e era relativamente bem fácil, tá? Porque a China tá com a China tem né, chuva de tecnologia e maluquice lá, mas ela é muito isolada ainda, de certa forma, né? Tem muita pouca internacionalização. Então, o objetivo deles é meio que trazer pessoas, alunos internacionais e meio que mostrar como que é a China e meio que espalhar a palavra da China aí pelo mundo, de certa forma. Que é uma experiência maravilhosa, assim. Cara, e lá foi meio difícil, assim, no começo. Então, foi fácil e foi difícil. Na universidade era muito internacional, então era bem tranquilo, assim, tava todo mundo meio no mesmo barco, então todo mundo meio que se ajudava bastante. Mas, no geral, fora da universidade, a universidade era meio uma bolha, né? Fora era a China real, assim, que ninguém fala inglês direito, isso ia meio na mímica e na comunicação, aprendia umas palavras-chave e ia desenrolando. E no começo é um choque muito grande, porque é uma cultura muito diferente. É um país muito longe, assim, que faz coisas que a gente está nem um pouco acostumado aqui no Ocidente, né? Então, assim, ter uma cabeça muito aberta em tentar entender, assim,
realmente aprender a cultura deles, de onde que vem, de onde que surgiu, de onde que essa pessoa veio, qual que é a formação dela, né? Não formação acadêmica, mas formação como ser humano ali. Eu acho que é muito isso, de ter uma cabeça aberta e, cara, ir aprendendo aos poucos, entender que a gente não sabe nada e estamos aqui para aprender mesmo, e ver o que o outro tem para ensinar. Mas é ao longo do tempo, não tem muito segredo assim. Acho que se você tem o objetivo de ir para a China, tentar estudar um pouco sobre lá, entender como funciona, ler, né, ver vídeos, etc. E estando lá é meio que escutar as pessoas, tentar entender, tentar aprender com a galera, assim. Mas o choque da língua foi bem difícil, no final você acaba aprendendo umas palavras meio chave, assim. Meu curso foi em inglês, tá? Só para ajudar aqui, o curso não era em chinês, senão acho que eu não estaria aqui hoje. Mas é muito difícil, assim, é uma língua muito difícil, a escrita não tem relação nenhuma com o que você fala, então é um processo de aprendizado muito diferente. Mas é um negócio muito legal, assim, é uma coisa que... uma experiência, não sei nem dizer, assim, muito única, mas muito legal. E depois, se vocês quiserem, eu mando as referências de tudo aí, do site da Bolsa, da universidade, tudo aí. Eu mando para a Júlia, ela compartilha com vocês. Beleza, Gabriel, muito obrigado. Desde já a gente agradece. A gente fica muito feliz, né, com a sua trajetória, né, começou como acadêmica, né, no caso depois você foi empreitando, não empreitando, né, você foi para outros lados, né, e porque muita gente aqui é empreendedor. E a gente Tá me ouvindo? Acho que deu uma cortada agora. gostar você passa das pedras. Bem que deu uma travada boa aqui agora, não tô... Tá? Deixa eu... Vai bater o palmo aí, acho que você perdeu um pouco esse momento. Vamos fazer de novo, pessoal? 1, 2, 3 e... Valeu, pessoal. Tá, pessoal, boa tarde aí, 2 horas. Falou. Obrigado, viu, Gabriel? A minha palestra. Valeu, obrigadão, hein? Quer dizer, Até mais. TCC sem drama, né? E aguardo vocês então.